Boa noite, gente. Esse é o nosso Papo de Arroz, exatamente 1 hora da manhã. Então, vamos entrar no assunto que foi muito solicitado. Pessoas importantes me fizeram pediram que eu levantasse essa questão, que é sobre a Venezuela e a atualidade da problemática da Venezuela e o que envolve todas essas questões. Bem, não tem como falar da Venezuela sem adentrarmos um pouquinho na história propriamente dita do país, né? Venezuela, que foi libertada em 1821 por Simão Bolívar. Simão Bolívar, que nasceu no dia 24 de julho de 1783 em Caracas, Venezuela. Tinha 3 nacionalidades. Ele era venezuelano, peruano e também boliviano. Um grande ícone da libertação dos países latino-americanos. Pregava a união dos países latino-americanos contra a tirania, né? Grande abolicionista, um cara que conseguiu unir, né, a América Latina e simplesmente, né, ele de forma muito heróica, né, construiu realmente o arcabouço de países importantes da América Latina, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, e fundou um movimento, né, chamado de bolivarismo. Movimento esse que anos depois Hugo Chávez usou para libertar, né, digamos assim, a Venezuela e levantar o país. Foram 14 anos de governo de Hugo Chávez, que em 2013 faleceu. Acontece que na metade dessa ditadura, né, chavista, o país já estava começando a ruir. Por que ruir? Ruiu por falta de administração da PDVSA. Ela quebrou. PDVSA é a estatal petrolífera, levando em consideração que a Venezuela é rica em dois principais tipos de petróleo, que é o petróleo doce, o famoso sulfuroso, e o petróleo pesado. Ela é rica nessas duas vertentes petrolíferas. Então, com a quebra, né, da grande empresa, né, da grande petrolífera, o país começou a ruir aos poucos. Como toda grande ditadura, seja ela de vertente socialista, seja ela de vertente da direita, toda a grande ditadura é baseada em cima de um populismo, né? Você agrada o povo tem aquela falsa sensação de ter uma vida economicamente, socioeconomicamente melhor. Entretanto, ela é um caminho para o fim, né? Estão caminhando para a beira do precipício. Enfim, em 2013, com a morte de Hugo Chávez, o chavismo foi dado continuação pelo atual presidente, ditador também, Nicolás Maduro. Onde está o grande problema nisso tudo? Hoje a Venezuela tem um alto índice de mortalidade infantil, além também de uma inflação aproximadamente na casa de 1.350%. Vejam bem, 1.350% foi a estatística da inflação venezuelana há 2 semanas atrás. Então, ou seja, um país em profundo colapso, né? Um verdadeiro genocídio, o que acontece na atual Venezuela. Aí a grande pergunta atualmente é: será que existe a possibilidade de uma intervenção militar? Será que é interessante? Por que isso não foi proposto ainda? Por que existe tanto cuidado para que isso aconteça, né? Tantas reuniões, tantas estratégias traçadas? Porque além do problema humanitário, vejam bem, o povo quer comer, o povo está passando fome, o povo está morrendo, não tem saúde, educação, 1 milhão e lá vai alavanca de inflação, o povo não quer saber de onde vem a ajuda. Entretanto, quem são aqueles que querem ajudar? O maior comprador de petróleo atualmente da Venezuela é a Índia. Depois da Índia, a Rússia. Então existe um grande interesse por trás disso. Existe também a China passando por aí.
Entretanto, vejam bem, nos países do Reino Baixo, que ficam ali na costa da Venezuela, Aruba, São Coração e São Martinho, nesses 3 países, localizados no países do Reino Baixo, na costa da Venezuela, existe um alto índice de exportação de ouro, com 1, nenhum dos 3 países possui jazidas de ouro. De onde seriam? Venezuela. A Venezuela desvia esse ouro, Maduro desvia esse ouro, apoiado por seus militares e por suas narcomilícias. Então eles transferem grandes toneladas do metal dourado, né, do ouro, para os países de Reino Baixo, e de lá são feitas as exportações para o maior comprador de ouro da Venezuela, que é um país politicamente correto, chamado Suíça. A Suíça é o maior comprador de ouro. Ela compra praticamente 70% de todas as jazidas de ouro que saem da Venezuela, passam pelos países do Reino Baixo até chegar à Suíça. Depois da Suíça vem a Rússia. Então vejam bem, vamos perceber o ângulo comercial que existe por fora disso. Tamanhos interesses. Interesses dos Estados Unidos, interesses dos países da União Europeia, interesses do Irã, porque existe sim células do grupo Hezbollah, de grupos terroristas, né, extremistas, baseados na Venezuela. Isso não é à toa. Todos, na verdade, todos procurando tirar um pedaço, né, das riquezas minerais que a Venezuela possui, com um povo extremamente doente e passando por sérias necessidades humanitárias. Então, para que isso seja aplicado, quando me perguntam, vejam, isso é uma opinião pessoal, quando me perguntam, será que vai acontecer essa intervenção militar? Eu acho que não. Eu acho que existem interesses tão altos, interesses tão comerciais, extremamente comerciais, que vai acabar sendo fatiado, igual aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha, né? A Alemanha foi fracionada entre alguns países. A mesma coisa vai acontecer com a Venezuela. Então, por favor, os brasileiros, né, que tem aquele fervor militar, que pedem, que bradam pela intervenção militar, com o apoio do Brasil, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, não se enganem. Não se enganem. Afinal de contas, Roraima, divisa com Venezuela, estado que faz divisa com a Venezuela, não é nenhuma linha gótica da antiga Alemanha. As diferenças são enormes. Ok? Esse é o nosso Papo de Arouche. Uma boa madrugada. Por favor, curtam, façam suas inscrições, façam suas críticas e comentários, tanto no canal quanto no blog. Um grande abraço.